Pessoal, seguindo então com as nossas aulas, agora na nossa sexta aula nós vamos continuar o assunto de legislação especial, falando sobre a Lei Orgânica da Assistência Social, que a gente também conhece por LOAS, certo? Essa Lei Orgânica da Assistência Social, ela é uma lei federal de 1993, então só pra gente relembrar mais ou menos aonde a gente está, né? No espaço-tempo aí da legislação. Nós falamos lá na primeira aula sobre a Constituição Federal, a influência dos direitos humanos e da criança sobre a Constituição Federal, que é de 88. Em seguida, teve um marco regulatório desses direitos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 90. E agora, algumas alterações legislativas posteriores ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós acabamos de falar de uma lei de 2009, né, que era 2010, e agora nós vamos falar sobre a LOAS, que é um pouquinho mais antiga, ela é de 93, ela já tem 30 aninhos, e é uma lei que regula, que formula toda a base ali do sistema de assistência social do Brasil, tá? Então, quando a gente fala sobre a regulação da assistência social, nós estamos falando de LOAS. Então, vamos lá. A LOAS, ela estabelece as bases para o sistema da assistência social no Brasil, definindo princípios, diretrizes e competências relacionadas à política de assistência social. Ela tem por objetivo garantir a proteção social às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Pessoal, e aí é que tá. Quando a gente fala sobre os serviços de assistência social do município, nós estamos falando geralmente de pessoas, o público do serviço da assistência social é um público em situação de vulnerabilidade. Seja ela vulnerabilidade econômica, seja ela vulnerabilidade assistencial, ela demanda mais cuidado do Estado, certo? E a busca aqui é por promover inclusão social, desenvolvimento humano e reduzir desigualdade. Então esses seriam os 3 principais objetivos da LOAS, mas também os 3 principais objetivos da assistência social municipal. Certo? Então, enquanto conselheiro tutelar, nós vimos que várias vezes, quando você se constata uma situação de risco ali, de uma criança ou de um adolescente, a principal solução para essa situação de risco é, na verdade, tirar a família de um contexto de vulnerabilidade. Então, quando a gente está nesse contexto de vulnerabilidade, quando a gente precisa tirar uma família, proteger uma família, promover a inclusão social de uma família, reduzir algum tipo de desigualdade social que essa família está sofrendo, esses encaminhamentos se dão através da assistência social, do serviço de assistência social. Por isso que é importante nós conhecermos quais são os serviços de assistência social, justamente para que a gente consiga fazer os encaminhamentos adequados. Tudo bem? Então a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, ela tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e solidária, promovendo inclusão social e garantindo a todos o acesso aos direitos básicos para quem está em situação de vulnerabilidade. Eu acho que essa é a grande chave, tá? Lembra que a gente falou que a base da Constituição Federal, a base dos direitos humanos era promover a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Eu ainda disse, olha, se tiver um direito mais importante a ser tutelado, não é a vida, é a dignidade. Porque até para aplicar uma pena de morte, você precisa dar uma morte digna. E é justamente isso que a assistência social visa promover e que a LOAS vem garantindo aí por intermédio da atuação da assistência social. Tá? Então, essa lei, ela traz algumas definições. Eu vou trazer 3 principais definições. A primeira, o que é assistência social? A assistência social ela é uma política pública que visa a garantia de direitos, provisão de proteção social, prevenção de riscos e superação de vulnerabilidades. Então veja que ela trabalha em 3 campos. Garante direito, vai fazer uma provisão, ou seja, uma projeção de como proteger socialmente pessoas vulneráveis, prevenção de riscos, que a ideia é sempre evitar que ocorra a vulnerabilidade, que é um exemplo básico. Temos a pandemia e nós deduzimos que com a pandemia faça uma provisão, né, uma prevenção de riscos de que com a pandemia vai aumentar, por exemplo, a fome no país. Então você cria um mecanismo de combate prévio à fome, pensando justamente nos efeitos futuros daquilo que está acontecendo no presente, tá? E superação de vulnerabilidades. Ela tem como base o respeito à dignidade humana, a valorização da família como um núcleo fundamental para a convivência social. Então, de novo, pessoal, família como núcleo fundamental. Isso daqui é importante porque todas as vezes que nós, enquanto conselheiros tutelares, formos aplicar alguma medida, observem que a gente sempre vai buscar a reintegração do núcleo familiar, a proteção à família, o direcionamento à família, a reestruturação da família, certo? E é exatamente assim que acontece, é valorizar a família como um núcleo fundamental.
Vulnerabilidade social. O que é vulnerabilidade social? Fernanda, você está falando que a ideia é sempre tirar a pessoa do cenário de vulnerabilidade. Gente, vulnerabilidade vai aqui definida pela lei como uma situação de fragilidade ou individual ou coletiva que limita ou que impossibilita o acesso aos direitos e recursos sociais básicos. Geralmente, a nossa principal condição de vulnerabilidade social no país é a pobreza, né? E aí, quando você não tem condições financeiras para acessar saúde, educação, moradia, você perde ali o acesso ao que é básico para garantir a sua dignidade, a dignidade da pessoa humana. Então, por exemplo, uma pessoa que está em situação de rua, ela é uma pessoa com extrema vulnerabilidade social. Uma pessoa que não tem, que sofre de insegurança alimentar, que não sabe se vai conseguir fazer uma refeição por dia, 2 refeições por dia. Crianças que a gente tem conhecimento que só se alimentam na escola. Dependem da merenda escolar, que não tem outra refeição além da merenda escolar. Essa criança está em vulnerabilidade social. E aí essa família está em vulnerabilidade social. Então ela tem que ser encaminhada para os serviços da assistência social do município. Proteção social básica consiste em ações e serviços preventivos de caráter continuado que visam prevenir situações de risco, fortalecer vínculos familiares, comunitários e promover o desenvolvimento social. Temos 2 tipos de proteção social, tá? A básica, pessoal, olha que interessante. Na básica, eu vou prevenir riscos, tá? Então, eu vou prevenir riscos, eu vou fortalecer vínculos. É uma situação de vulnerabilidade que vai ser resolvida, digamos assim, conforme eu fizer alguns encaminhamentos para prevenir que essa família tenha maiores problemas e para fortalecer vínculos dessa família com a comunidade. A especial não. Na especial, a família ela já está em uma situação de violação de direito. Então aqui eu não estou prevenindo nada. A proteção especial ela já presume que os riscos não foram prevenidos e eu já estou numa situação de violação de direito. Então aqui eu não vou buscar uma integração comunitária. Eu vou buscar uma intervenção mais intensa, uma intervenção mais especializada. Então, quem que é proteção social especial, por exemplo? A instituição de acolhimento é proteção social especial. A básica vai ser o CRAS. E aí a gente vai ter depois, né, entender o que seria ali de média complexidade, de alta complexidade dentro do município. Mas a gente vai entendendo isso mais pra frente, conforme for evoluindo aqui na aula, tá? Quais são os objetivos da LOAS, pessoal? Então vamos lá. Objetivos da LOA: proteção social que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente proteção à família, à maternidade, à infância, adolescência e velhice. E isso é importante porque quando a gente fala sobre maternidade, infância e adolescência, nós estamos falando diretamente da atuação do conselho tutelar, certo? Diretamente da intervenção do conselheiro para a proteção de uma criança desde o nascituro, desde bebezinho, desde sendo gerada ali no ventre materno, tá? Amparo às crianças e aos adolescentes carentes, proteção e integração ao mercado de trabalho, isso também se estende aos adolescentes. Temos alguns projetos, por exemplo, projeto Novos Caminhos para a Inserção de Adolescentes no Mercado de Trabalho, projetos de Jovem Aprendiz. Então, todos esses encaminhamentos ali devem ser de conhecimento do conselheiro tutelar, que vai promover realmente esses encaminhamentos. Habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência e integração à vida comunitária. E é bem importante pensar, né? A gente tem algumas legislações específicas para os portadores de necessidades especiais, mas nós temos, por exemplo, crianças e adolescentes que estão em quadros de deficiência. E é uma obrigação da assistência social municipal prestar todo o atendimento necessário para minimizar as desigualdades, inclusive dos portadores de necessidade especial. Então, uma criança ou um adolescente em fase escolar, por exemplo, que tenha alguma restrição cognitiva, que tenha, por exemplo, alguma necessidade, seja por um laudo psicológico, psiquiátrico, de uma atenção especial, ela tem direito a um segundo professor em sala de aula. Um professor só para ela, que é um professor disponibilizado pela rede pública de ensino. Então, esses direitos devem ser de conhecimento do conselheiro tutelar, porque quando a demanda chega para você, você precisa entender como resolver, certo? Então, esse é um encaminhamento. Além disso, veja que legal que prevê a LOAS. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência ou ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida pela sua família. Esse salário mínimo, pessoal, é um benefício assistencial que não é um benefício do INSS, tá? É um benefício custeado pela própria assistência social, que dependendo, né, de como a gente fala
pode ser chamado de BPC, tipo benefício de prestação continuada, enfim. Cada município vai ter o seu regulatório. Mas quando a gente fala sobre o benefício do salário mínimo, esse benefício mensal, a gente tá falando que é o portador de deficiência, o idoso, que não faz jus, muitas vezes, ao auxílio-doença. Para você acessar os benefícios do INSS, você precisa ter qualidade de segurado, tá? E aqui pode acontecer alguma situação que a pessoa não tem qualidade de segurado, ela nunca contribuiu para o INSS e ela tem um benefício da assistência social que é feito por intermédio do CRAS, enfim, do município. Então, quando você constata ali uma situação de extrema vulnerabilidade de uma pessoa idosa ou de uma pessoa deficiente, o encaminhamento que você deve fazer é para o CRAS, justamente para verificar a análise de quais são os benefícios, inclusive os benefícios financeiros que essa pessoa pode receber. A vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, ameaças e vitimizações e danos, tá? Então veja, aqui nós estamos pensando, de novo, na proteção do núcleo familiar, em evitar vulnerabilidade, ameaça de direito. Então entra, por exemplo, aqui, nessa vigilância socioassistencial, o atendimento, a preocupação de um atendimento em casos de um município que sofre com enchentes, no caso de um município que sofre com uma seca muito rigorosa e tem problemas de falta de água. Então, cada município ele tem uma própria demanda a ser trabalhada e a vigilância socioassistencial, ou seja, essa análise territorial de capacidade de produção de família. Olha, eu tenho uma família que está numa região ali que pode desbarrancar a qualquer momento. Então, esse cuidado da assistência social também existe e também é previsto pela Lei Orgânica de Assistência. A defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso dos direitos e no conjunto das provisões socioassistenciais. E aí aqui a gente está falando novamente, né? É meio que falando a mesma coisa. Defender direitos para garantir que essas pessoas tenham pleno acesso àquele conjunto de provisão socioassistencial. O que é essa provisão socioassistencial, pessoal? É o acesso aos direitos assistenciais básicos que garantem a dignidade de qualquer pessoa, né? Saúde, habitação, educação. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais. É bem interessante pensar que toda vez que a gente estiver falando sobre rede de proteção assistencial ou socioassistencial, nós estamos falando de trabalho integrado. Vocês, conselheiros tutelares, quem já é conselheiro tutelar, vai fazer muito esse trabalho integrado com a assistência social, mas quem não é ainda vai perceber a necessidade desse trabalho integrado por toda a rede. Tá? Então vai estar integrado às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais, provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos. Veja que aqui, pessoal, o que diz? Isso daqui são conteúdos que nós colocamos no material, enfim, para que vocês entendam a lei, né, a explicação sobre a lei. Mas veja que aqui, o que nós estamos dizendo, na verdade, é que a assistência social ela vai se integrar com as demais políticas no sentido de universalizar, de dar a maior amplitude, o maior acesso aos direitos sociais e à proteção social, tá? Importante saber que a assistência social é direito de todo cidadão e dever do Estado. Faz parte da Seguridade Social, então veja, ela não é contributiva, ninguém vai pagar por serviços prestados pela assistência social, ela é necessariamente gratuita, né? Então você não precisa contribuir previamente para acessar qualquer benefício do CRAS, do CREAS, enfim. Ela tem como objetivo promover mínimos sociais, então ela não está falando aqui de atender a todas as famílias, mas sim aquelas famílias que necessitam de garantias básicas de subsistência. Então a gente está falando de atendimento de pessoas com vulnerabilidade. Por isso, por exemplo, que quando surge o auxílio emergencial na pandemia, não são todas as pessoas do Brasil que têm acesso. Porque a ideia da assistência social é proteger os vulneráveis, tá? Ações integradas de iniciativa pública e da sociedade. Assistência social é realizada por meio de ações conjuntas entre o poder público envolvendo parcerias e participação social. E aí vocês, enquanto conselheiros tutelares, fazem parte da participação social. A LOAS, a lei, ela prevê alguns princípios, tá? Quais seriam esses? Supremacia do atendimento às necessidades sociais, sobre exigências de rentabilidade econômica. Então, veja, sempre vamos atender os vulneráveis economicamente, é isso que a gente vem falando. Universalização dos direitos, ou seja, vai trazer essa assistência social de forma mais alcançável possível
para todas as pessoas que dela necessitam. Respeito à dignidade do cidadão, que é o nosso direito básico, que a gente vem falando sempre, né? Dignidade, dignidade, dignidade. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento. Divulgação ampla dos benefícios, porque as pessoas precisam saber quais são os benefícios dos quais elas têm direito, né? Então, é bem importante que a gente conheça quais são os benefícios que o CRAS, o CREAS oferece para fazer o encaminhamento dessa família também. Diretrizes da LOAS. Gente, vocês estão vendo que eu tô passando bem rapidinho, mas é porque a gente tá falando a mesma coisa várias vezes. A lei, ela é super redundante, ela vai falando sempre a mesma coisa. Universalização de direitos, proteção integral. O aspecto prático, a gente vai trabalhar nos casos. E aí, esses encaminhamentos, a gente já vai entrar numa parte mais prática, tá? Diretrizes. As diretrizes da LOAS é a descentralização, a participação da população por meio de organização representativa e a primazia da responsabilidade do Estado, ok? Então, seguindo aqui, vamos para organização e gestão. E aí, quando a gente entra na organização e gestão, a gente tem como que a LOAS, Lei de Organização da Assistência Social, se organiza. Ela se organiza por um Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS. Então, vocês vão ouvir muito nas reuniões de rede, quando vocês tiverem reunião ali, né, nas reuniões de rede municipal, quando vocês tiverem formação a respeito dos direitos socioassistenciais, formação direcionada para o Conselho Tutelar, essas expressões, LOAS e SUAS. LOAS é a Lei de Organização da Assistência Social, ou seja, a legislação que prevê a assistência social, as diretrizes, quem que vai ser protegido, quem que vai ser atendido. SUAS é o sistema criado pela LOAS. É como se fosse o nosso SUS, Sistema Único de Saúde, mas é o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, tá? Então o SUAS, ele tem objetivos. Também vou passar bem rapidinho, por quê? Porque é bem básico, tá? Consolidar a gestão compartilhada com cooperação técnica entre os entes federativos, ou seja, é uma cooperação técnica entre União, Estado e municípios. Integrar rede pública e privada com serviços, programas e projetos. Estabelecer responsabilidade dos entes administrativos, dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações da assistência social. Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais. Implementar a gestão do trabalho. Estabelecer gestão integrada e afiançar a vigilância socioassistencial. Então veja que aqui, na verdade, o que nós estamos dizendo, em resumo? Estamos dizendo que o SUAS, ele vai promover mecanismos, ele deve promover mecanismos, de modo que a assistência social ela trabalhe de maneira integrada entre todas as esferas, né, federal, municipal e estadual, com uma gestão compartilhada realmente de assistência social. E essa gestão integrada, ela vai promover essa vigilância socioassistencial, que foi o que nós já falamos, e garantir os direitos mínimos, que são os objetivos da LOAS, tá? Então, o que a gente pega aqui mais importante? Descentralização sempre, é sempre descentralizado, ou seja, você vai trabalhar com todas as esferas de governo, enquanto o Conselho Tutelar trabalha mais com a parte municipal, mas tem essa previsão legislativa, ou seja, essa previsão da LOAS ali de que vai ser uma atuação descentralizada e com a maior participação social possível. Como que essa participação ocorre, pessoal? Ocorre por meio de conselhos da assistência social. Os municípios, eles têm os conselhos legais de direito, né? E vocês, conselheiros tutelares, vão participar bastante, ser regulados, inclusive, pelo CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direito à Criança e ao Adolescente. CMDCA, a criança e o adolescente. Eu sempre tenho dúvida sobre a infância ou criança e adolescente, mas é o CMDCA. Então vocês vão ter essa participação efetiva nesse conselho. Mas existem outros conselhos da assistência social, por exemplo, que aí são conselhos que podem ter no âmbito municipal, estadual e federal. Então essa previsão sobre como a assistência se organiza, como que vem a verba, isso tudo não é de importância do conselho, né? O que é de importância do conselho vai ser quais são os órgãos, para onde eu vou encaminhar. Mas vou passar rapidinho aqui nessas informações, tá? É responsabilidade do Estado, ou seja, a LOAS, ela sempre vai colocar que é responsabilidade do Estado, e aqui é Estado enquanto poder público, tá? Estado com letra maiúscula, é Estado, não Estado do Pará, do Amazonas, não. É o Estado com letra maiúscula, é o Estado enquanto poder público, União, Estado e municípios, vai garantir a organização e a oferta dos serviços socioassistenciais,
A gestão é compartilhada, ou seja, tanto o Estado, quanto o município, quanto o governo federal tem gestão sobre a assistência social e vai distribuir recursos da assistência e projetos da assistência. O financiamento, ela vai trazer ali as fontes de financiamento, né, da assistência social, que vão incluir recursos públicos, tá? E aí, quando a gente fala sobre cortes, por exemplo, na assistência, nós estamos falando a verba que vai para a assistência social é uma verba vinculada pela Constituição Federal, tá? Então você não tem um corte que, eu vou tirar a verba da assistência social, esse determinado líder do executivo, ele vai promover mais ou menos projetos sociais, porque aí essa verba ela é destinada já pela Constituição Federal, é um percentual vinculado, tá? Agora vamos para o que interessa. Temos dois tipos de proteção social, né? A básica e a especial. A gente viu isso, acabou de ver isso. Falei pra vocês. O que é proteção básica? A proteção básica, pessoal, vamos lembrar aqui, ó. Ela vai sempre evitar, ela vai prevenir situações de vulnerabilidade, tá? Prevenir situações de vulnerabilidade. Então tá, chega uma situação de vulnerabilidade. Eu quero prevenir. Eu vou mandar pra quem? Pro CRAS, certo? Que é assistência básica. Agora, quando eu já tenho, os indivíduos já se encontram, a pessoa já está, então eu não estou mais prevenindo, eu constatei uma situação de risco pessoal que é mais acentuado, eu já estou falando de proteção especial. Proteção especial eu mando para onde? Para o CREAS, tá? É possível, pessoal, que não é só CRAS e CREAS, tá? Eu tô falando aqui assistência social básica, então vamos lá. Percebi que essa família, ela precisa de um benefício financeiro, ela precisa de um auxílio moradia, ela precisa de alguma coisa, senão ela vai entrar numa posição de vulnerabilidade. Tá na beirinha ali, vai, né? Só que não tem uma situação de violência doméstica, não tem uma situação de risco pessoal, não tá correndo risco de vida, tá em situação de vulnerabilidade. O risco é social. Eu mando pro CRAS, porque aí lá no CRAS a gente vai ter orientação e apoio, a gente vai ter atividade comunitária, a gente vai ter programa de convivência e fortalecimento de vínculos, a gente vai ter inclusão produtiva, geração de renda, muitas vezes encaminhamento para algum benefício de prestação continuada, tá? Então o CRAS vai resolver um risco de vulnerabilidade social. Geralmente, a pessoa aqui, ela tá com uma condição de pobreza. CRAS. Agora, quando eu chego lá e percebo que, na verdade, não é uma condição de pobreza, eu percebo que essa mãe, esse pai, esse tutor, esse guardião dessa criança que eu tô protegendo, ela tem uma condição psiquiátrica. Ela tem uma condição que precisa ser melhor trabalhada, ela tem uma situação de violência, essa criança ela sofre maus tratos, essa criança ela tem histórico de abuso sexual. Então aqui eu não tô falando de situação de vulnerabilidade social, aqui eu tô falando de risco acentuado. Não tô prevenindo, eu já sei que esse indivíduo tá em risco. Se esse indivíduo tá em risco, ele vai direto pro CREAS, tá? Porque o CREAS ele é um centro de referência especializado da assistência social. Então o CREAS, ele que vai trabalhar com a proteção social especial. E aí é o CREAS que vai acompanhar as famílias que o filho está acolhido institucionalmente. É o CREAS que vai aplicar medidas para as vítimas de violência doméstica. É o CREAS que vai atender, por exemplo, as pessoas em situação de rua. É o CREAS que vai fazer os encaminhamentos necessários quando a gente tiver uma situação de abuso sexual daquela criança, tá? Então, essa proteção especial de situações mais graves é CREAS. Situação mais básica é CRAS, tá? As duas, pessoal, visam garantir a mesma coisa. Promoção do bem-estar do indivíduo, né? E prevenção dos riscos sociais de situação de vulnerabilidade, certo? Essa proteção é realizada de forma articulada, sempre integrada com outras políticas sociais. Poxa, como assim, Fernanda? Chegou lá a família e eu percebo que, na verdade, essa mulher vítima de violência aqui, ela é vítima de violência porque o marido é alcoolista. Mas o marido vem junto e ele fala isso. Ele vai junto ao CREAS, ele fala, olha, o meu problema é a bebida. Então aí o CREAS ele pode fazer o encaminhamento para essa família via CAPS. E essa família ela vai ser acompanhada pela rede socioassistencial, de modo que ela vai estar sendo acompanhada pelo CREAS, ela vai estar sendo acompanhada pelo CAPS. Pode ser que o filho esteja em acolhimento institucional e haja uma proposta conjunta de reintegração. Então veja como isso é interessante, porque a rede ela realmente trabalha como se uma rede fosse, né? Eu brinco com um exemplo, mas eu falo que a rede de proteção socioassistencial ela funciona exatamente como uma rede de pesca. E qual que é o detalhe, o grande detalhe da rede de pesca? Qualquer furinho, você perde seus peixes, né? Então você precisa de uma ação totalmente vinculada, totalmente integrada. Tudo bem?
Importante, conselho tutelar. Quando vocês constatam situações de vulnerabilidade ou de violência que integre, né, que envolva crianças e adolescentes, então vulnerabilidade ou violência, vocês devem fazer os encaminhamentos à rede conforme as atribuições que nós estudamos. Então, vulnerabilidade é só vulnerabilidade social? Encaminha a família para o CRAS. Tem uma situação de violência, encaminha para o CREAS. A criança vai ser acolhida, tá? A criança, você vai tirar essa criança e vai levar para uma instituição de acolhimento. Ou ela foi acolhida por uma ordem judicial. Qual é o encaminhamento dessa família? CREAS. Tem uma situação aqui de problema psicológico psiquiátrico, requisição de tratamento de saúde. Então, qual que é a ideia? Toda a ideia de nós trazermos aqui LOAS é para que você, conselheiro, consiga desenhar na sua mente quais são os encaminhamentos necessários em todos os casos, tá? Então vamos lá, dos benefícios. A LOAS ela vai trazer o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, que eu já falei pra vocês, que é um benefício de um salário mínimo, seja para idosos acima de 65 anos, seja para pessoas com deficiência. Mas, gente, ali você tem que comprovar que não possui outros meios de subsistência, que esses meios de subsistência eles não podem ser providos pela sua família, né, e tem que estabelecer alguns critérios de renda. Então, quando você constata ali, olha, um idoso ou uma pessoa com deficiência fazendo parte do núcleo familiar dessa criança, do adolescente, ou às vezes a pessoa com deficiência é o próprio adolescente, a própria criança, você pode encaminhar a família para o BPC, que você vai requerer lá no CRAS. Por quê? Porque eu tô visando impedir, veja, impedir uma situação de vulnerabilidade econômica. Então, eu vou mandar essa família para o CRAS e lá que vai haver o pedido do BPC. Tá? E tem outros benefícios eventuais, né, de caráter suplementar e temporário. Esses benefícios eventuais geralmente acontecem em calamidade pública, situação de emergência, nascimento, de morte. Por exemplo, a família perde alguém e não tem dinheiro para fazer o enterro. Aí você também dá para pedir um benefício eventual ali junto ao órgão municipal para custear o enterro daquele parente, enfim. Tem vários benefícios eventuais. E tem alguns benefícios eventuais também que vêm em caso, por exemplo, de enchente. Houve uma enchente, você faz um requerimento para o governo federal de uma verba ou da destinação de cestas básicas, e aí o município recebe as cestas básicas, distribui cestas básicas. Tudo bem? Importante destacar que a condição desses benefícios, gente, está sempre condicionada ao cumprimento dos critérios que a própria lei estabelece. Então, na maioria das vezes, o que é exigido? Renda, né? A família tem que ser efetivamente de baixa renda, ela tem que ter a idade necessária prevista no município, se é, por exemplo, na legislação, por exemplo, se é BPC, tem que ter mais de 65 anos ou tem que ter deficiência, tem que estar numa situação de vulnerabilidade, entre outros requisitos. Então, quando a gente fala de qualquer benefício socioassistencial, a gente está falando de benefícios que visam proteger pessoas em extrema vulnerabilidade. É o benefício que vai garantir o básico, é aquele que, se não tiver o benefício, não tem onde morar, o que comer. Né? Não é um benefício para aquele que tem condições de prover do próprio sustento e etc. E tá, né? A gente está falando sempre do quê? De garantia de renda mínima. Então, amparo em momentos de dificuldade, promover a inclusão, e a inclusão social dessas pessoas de extrema vulnerabilidade, tá? Dos serviços, dos programas e dos projetos da assistência social. Aí o 24 do LOAS, ele vai trazer alguns programas. Esses programas, pessoal, eles são executados por todos os municípios, eles devem ser executados. Quando o município ele tem uma estrutura CRAS-CREAS, ele vai ser executado via CRAS, via CREAS. Eu vou explicar quais são, né? Eu tenho, por exemplo, o serviço de proteção ao atendimento integral à família. O PAIF, que é o Proteção de Atendimento Integral à Família, ele é aquele da proteção social básica. Quem faz proteção social básica? CRAS. Certo? Então, qual que é o meu objetivo disso daqui? Você vai prevenir. Lembra que eu falei? O CRAS sempre trabalha com prevenção. Então, eu vou prevenir o rompimento de vínculos aqui. Olha, eu percebo que tem uma situação que pode estourar nessa família, mas a gente ainda não tá com caso de violência. A gente ainda não tá. Essa família, ela está numa condição de vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade pode importar a violação de direitos, mas ela não está em violação de direitos. E aí ela vai para o CRAS insere essa família no programa, né, de proteção ao atendimento integral à família, que é o PAIF. Então você, conselheiro tutelar, pode encaminhar essa família para o PAIF, que é a proteção de atendimento integral lá da proteção social básica. Agora pode acontecer também que essa família ela já não é mais proteção básica que ela precisa da proteção especial. A proteção especial, pessoal, é o PAEF.
O PAEF, ele é a proteção de atendimento especializado a famílias e indivíduos, e essa proteção é aquela proteção de quando a pessoa ela já está em situação de risco ou ameaça ou violação de direitos, tá? Quem que vai fazer isso daqui, pessoal? Ela já está, então ela já está vivendo a situação. Quem que vai fazer isso daqui? Se o município tiver. Se o município tiver, isso daqui é competência do CREAS, tá? Fernanda, e quando o município não tem CREAS? Quando o município não tem CREAS, ele vai se organizar. E aí, provavelmente, o CRAS, ele vai fazer os dois, tá? Porque a gente precisa dar atendimento para essa família. Então, veja, quando eu tô falando de prevenção do rompimento de vínculos, prevenção de vulnerabilidade, CRAS. Então, eu tô falando CRAS, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAEF. Quando eu tô falando de atendimento especializado, eu tô falando do PAEF, que é um outro programa. Esses nomes funcionam assim em todo o território nacional, tá? Porque é previsão nacional. Então, não importa o município em que você esteja, esses programas precisam estar implantados no seu município. E nós temos também o PET, que é o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil. Ele tem um caráter intersetorial, que é aquele caráter que a gente sempre fala das SUAS, né? Que é o Sistema Único de Assistência Social, ou seja, vários órgãos da assistência. E aqui todo mundo trabalha em conjunto para evitar o quê? Para evitar que as crianças trabalhem, né? Para evitar o trabalho infantil e a exploração infantil. Então, como que a gente faz isso? A gente vai transferir renda e promover um trabalho social com as famílias dessas crianças, certo? Dessas crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho. Então, é um programa de orientação com a família. Ah, Fernando, isso envolve, por exemplo, a penalização do empregador? O PET, ele vai sempre trabalhar assim, ó. A criança, ela tá em uma situação de trabalho infantil, ou de uma exploração de trabalho, enfim. Ele trabalha com a família para entender quais são as demandas de renda dessa família, tá? Então, aqui não é assistência social, ela não faz um trabalho de julgamento. Aqui eu não vou punir a família. Aqui eu vou tentar integrar a família em opções de renda para que essa criança e esse adolescente não precisem trabalhar. Então, é sempre com esse olhar social. E aí existe um outro mecanismo que é levar isso para conhecimento do Ministério Público, para que o Ministério Público tome as providências necessárias, né? Encaminhe ao Ministério Público do Trabalho as providências necessárias para aquele empregador que estava explorando o trabalho infantil. Mas o PET, ele não visa punir ninguém que está explorando o trabalho infantil. Ele visa integrar a família dentro de uma proteção social para que essa criança não precise mais trabalhar para custear, enfim, para ajudar no orçamento familiar. Tranquilo, pessoal? Então, com isso, a gente fecha LOAS, tá? E aí, na nossa próxima aula, que vai ser na aula 7 já, a gente vai começar a falar sobre o SINASE, tudo bem? Então, fechamos LOA na aula de hoje e na próxima aula a gente fala do SINASE.